Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como incentivar a criança na aula de dança. Se você é nova por aqui e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. Tudo em relação a ser um bailarino, professor, coreógrafo, para quem quer ser um bailarino, professor, coreógrafo, para quem é apaixonado por dança e gosta de estudar sobre ela. Já fica aqui o convite, se inscreve no canal e aciona o sininho. Toda semana tem vídeos novos por aqui e quando você clica no sininho, o YouTube vai te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui. E eu tenho certeza que se você tá aqui neste vídeo, você vai dar uma olhada nos vídeos que tem por aqui, porque você vai ver conteúdos muito legais para você, professor de dança. Bora lá entender melhor sobre como incentivar a criança em sala de aula. Se você é um professor de dança para criança, já tenho que te falar que aqui no canal tem um vídeo falando sobre dicas importantes para o professor de dança. Se você nunca viu este vídeo, se esse é o primeiro vídeo que você está pegando, depois dá uma olhada aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Quando a criança vai fazer aula de dança, ela pode estar fazendo aula por dois motivos. Primeiro, talvez porque os pais querem que a criança faça uma aula extra, uma aula como hobby. Talvez a mãe ou o pai sempre foram ligados à arte e querem que a criança seja também um pouquinho mais próximo. Ou até mesmo a mãe que era apaixonada por dança e queria que a criança fizesse aula de todo jeito. É possível que uma criança venha fazer aula de dança vindo por esse caminho. É possível que seja ao contrário. É possível que a criança que sempre quis dançar, a criança que buscou, a criança que falou que gosta de dança, a criança que estava interessada em fazer aula. Então é possível que seja esses dois caminhos. Se a criança está no primeiro caminho e ela não gosta de dança, talvez o professor vai sentir um pouco mais de dificuldade do que a criança que está lá porque ela quer. Então a primeira dica que eu tenho que falar aqui para professor que quer incentivar a criança é entender o que a criança pode gostar na sua aula para ela ficar na sua aula. Se você entender que a criança está lá não porque ela gosta, não porque ela quer, então é legal você buscar formas de incentivar aquela criança, ver o que aquela criança gosta, ver se os pais que estão mais interessados que a criança faça a aula, veja coisas que você pode fazer que a criança comece a gostar mais da sua aula. Quer ver um exemplo? Já chegou na minha aula crianças que não estavam muito afim de fazer aula de dança, não. Tudo que elas queriam, na verdade, era correr para um lado e para o outro. A criança não entendeu a importância do que ela poderia fazer em sala de aula. Então, o que eu fiz? Chegou o momento da aula que eu trouxe a criança para perto de mim e falei, você gosta de correr? Vamos fazer assim? Vamos fazer essa sequência agora, junto com as crianças. Vamos aprender tudo que é importante, que depois deste passo, eu vou fazer uma brincadeira pra gente poder correr. Pra criança, isso foi incrível, porque eu vou fazer algo aqui, mas depois eu vou ter o que eu quero. Quando você começa a entender sobre isso, você vai adaptando a sua aula e até fazendo com que ela fique mais dinâmica para as crianças. Aula para criança não tem que ser de X jeito, quadradinha, pronto e acabou, e a criança que se ajeite na disciplina. Tem muita coisa que o professor precisa adaptar à sua aula para conseguir envolver as crianças. Sem isso, a criança não vai ficar estimulada e sem isso a criança não vai se interessar sobre a sua aula. Se no caso você tem crianças que são ao contrário, que gostam de dançar, tudo fica mais fácil. Mas o primeiro fator aqui é que a criança precisa gostar da sua aula. A criança precisa passar a querer estar na sua aula. Segunda dica para professor de dança entender sobre como incentivar é que cada criança tem uma personalidade. Tem criança que é super, espontânea e fala e dinâmica, não tem muita timidez. Tem criança que é mais tímida, é uma criança mais séria, é uma criança mais quietinha na dela. Ela pode estar gostando da sua aula, mas ela não é toda expressiva igual a outra criança. Cada criança tem uma personalidade. Se você, como professor, tratar todas as crianças como se ela fosse uma só, é bem possível que você vai frustrar algumas crianças e elas vão simplesmente desconectar de você. Elas não vão querer fazer mais a sua aula. Quer ver um exemplo? Tem na sua turma duas crianças que são super, mega expressivas, adoram dançar, adoram montar coreografia, adoram estar ali na frente. Mas tem uma criança que não gosta. E tudo que você faz é para levar as crianças para se apresentar. E aí, dança sozinha, vai, agora é a sua vez. E a criança que tá tímida ali, que ela é tímida, ela não trabalha, ela tá se desenvolvendo. Você fica forçando ela a ir.
É possível que chegue um momento que ela espane, eu não gosto disso, não quero ir pra aula, não quero fazer. É possível. Então, o professor precisa estar com o radar ligado para as personalidades da criança. Se o professor não entende sobre isso, ele pode falhar e pode gerar problemas para suas aulas. Terceira dica aqui neste vídeo, importante para você, professor de dança, é que cada criança tem um tempo diferente de adaptação e de evolução. Talvez você tenha na sua aula alunos que não estão tão engajados, mas que você está desenvolvendo o interesse deles. Eles têm um tempo de adaptação da aula que é deles. Tem criança que se adapta à aula em um mês. Tem criança que em uma semana já entendeu como funciona a aula e já faz tudo. Tem criança que precisa de um mês, tem criança que precisa de 3 meses, tem criança que às vezes só se desenvolve depois de 1 ano. Se o professor não entende sobre isso, talvez ele comece a desestimular a criança. É importante o professor entender que cada criança tem um tempo. Tem um tempo tanto para adaptação em aula quanto para sua evolução. Quer ver um exemplo? Você passa um passo para a criança e você quer que ela faça de X jeito, que é como o passo deve ser feito. Mas a criança não consegue. Talvez ela ainda não entendeu como sobe o joelho, talvez ela ainda não entendeu como fica com a postura, talvez ela não entendeu aonde que é a cabeça. Se você, professor, não entender sobre esse tempo de evolução, talvez você vai ficar, não, gente, não é assim. Não, tá muito errado. Não, gente, não é assim. E às vezes o professor de dança para criança precisa dar uma olhada no geral e adaptar essas coisas. Porque se tiver algum aluno passando por isso e o professor fica falando que não tá certo, não tá certo, não tá certo, as crianças vão ficar desestimuladas. Quem é que gosta de ficar ouvindo reclamação? Quem é que gosta de ficar ouvindo que as coisas não estão legais? Às vezes o professor precisa agir de uma maneira diferente. E se o professor não faz isso, ele pode gerar problemas na sua aula. E a criança vai ficar desinteressada. Fala aí pra mim, o que você achou mais interessante sobre este vídeo? Não esquece, o que eu falei aqui são coisas importantes para o professor de dança para a criança. Como incentivar a criança em sala de aula. Se você conhece alguém e sabe que esse vídeo vai ajudar, compartilhe. Não deixe de compartilhar. Tenho certeza que esse vídeo pode ajudar muitos professores e desta forma a gente vai conseguir levar esse conteúdo mais longe. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos e tchau, tchau!